Olá pessoal, eu vou aqui apresentar algumas questões da lista, ou quase todas na verdade, corrigidas, né? Da lista sobre retas e planos. Então a primeira questão pede para a gente determinar a expressão, o valor dessa expressão, né? 2a mais b escalar 2a menos b, onde a e b são esses dois vetores aqui. Então a gente poderia, da maneira mais óbvia, né? Substituir os valores de a e b aqui na expressão, somar, fazer o produto escalar e dar o resultado. Mas a gente pode também usar um pouco de álgebra, né? Então, antes de substituir os valores de A e B, eu posso desenvolver o produto, e para isso a gente vai usar as regras do produto por escalar, né? O produto escalar, produto por escalar e a soma de vetores, que são regras bem parecidas com as regras que a gente conhece da álgebra. Então, por exemplo, aqui 2A escalar 2A vai ficar 4A escalar A. Então, 4 escalar A menos 2AB, 2 escalar B, mais 2B escalar A, menos B escalar B. Tá? Bom, esse termo vai cancelar com esse, porque o produto escalar de dois vetores é comutativo, a ordem não importa. O produto vetorial não é, mas o escalar é. Então, esse termo vai cancelar com esse. E A escalar A é o módulo de A ao quadrado, é o comprimento de A ao quadrado. Tem uma propriedade, isso aqui é óbvio, né? Da mesma maneira, B escalar B é igual ao comprimento de B ao quadrado. Então, na verdade, a gente só precisa fazer essa conta aqui. 4 vezes o módulo de A ao quadrado, que é só 3 ao quadrado, mais 1 ao quadrado menos 2 ao quadrado, menos 0 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado. Fazendo essa conta, a gente chega em 51. Próxima questão, pede para decompor, essa a gente até fez na sala, decompor o vetor V numa soma de dois vetores, onde A é paralelo a W, B é perpendicular a W, com W igual a esse vetor aqui. Então a gente viu que está ligado à noção de projeção, né? Então eu tenho essa figura, eu quero escrever o vetor B como essa soma de A, que tem a direção de W, e B, que é perpendicular a W, tá certo? Então, a resposta é considerar que o vetor A, é a projeção de V em B. E o V, naturalmente, vai ser, o B é o vetor que falta para a gente sair do A e chegar no V. Então, o B é V menos A. Então, o primeiro passo aqui é descobrir qual é a projeção de V em W. A gente viu que tem uma fórmula para isso, é essa de cá. V escalar W dividido por W escalar W, vezes, aqui é o produto por escalar, W. Então a conta simples, é só substituir aqui as coordenadas de V, menos 1, 2 e menos 3, e as coordenadas de W, 2, 1 e menos 1. E aqui embaixo o W escalar W, que é o comprimento de W ao quadrado, né? Então vai ficar 4 mais 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado, então 4 mais 1, 6. Aqui embaixo, em cima fazendo as contas, se dá 3. Então, essa projeção é simplesmente metade do vetor W. Então vai ficar 1, 1 meio, menos 1 meio. A gente já descobre aqui o A, a resposta A, do vetor A. E para calcular o vetor B, é só fazer a diferença. Menos 1, 2, menos 3, menos esse vetor A aqui, que a gente já acabou de encontrar, menos 2, 3 meios, menos 5 meios. Ok. Questão 3. Dados os vetores V1 e V2 e V3, determinar o vetor V que é ortogonal a V1 e V2 e que ainda satisfaz essa outra condição, né? O produto escalar de V por V3 é igual a 8. Bom, então a ideia aqui é que se um vetor é ortogonal a V1 e V2, ele é o múltiplo do produto vetorial de V1 por V2, né?
Só tem essa possibilidade. V1 e V2 são dois vetores, o produto vetorial deles é simultaneamente perpendicular aos dois. Então só tem uma direção que é perpendicular a esses dois vetores, que a gente está no dimensão 3, né? Só tem uma possibilidade aqui. Portanto, um vetor que é perpendicular ortogonal, né, a V1 e V2 tem que ser um múltiplo do produto vetorial de V1 e V2. Então eu calculei aqui o produto vetorial de V1 e V2, menos 604. E resta o que? Descobrir qual é o alfa, o múltiplo. Então, para isso a gente vai usar a segunda condição dada aqui, né? V escalar V3 igual a 8, então esse vetor V, que é alfa menos 604, escalar 4 menos 1, 2, que é o V3, tem que dar 8. Então, fazendo produto escalar, menos 6 é vezes 4 mais 0, então dá menos 12 mais 0, ou melhor, menos 24 mais 8 menos 16. Então, alfa vezes menos 16 tem que dar 8, alfa tem que ser menos 1,5, e daí a gente descobre qual é o vetor V, 3, 0, menos 2. Este outro aqui também simples, né? Determinar seja os vetores A, B e C que dependem de um certo número m aqui, determine m para que essa igualdade aconteça. Então, acho que o mais rápido aí é simplesmente substituir os valores, né? Eu vou calcular separadamente quanto é A escalar B, aí dá um número que depende de m. A mais B também dá um vetor aqui que depende de m. A mais B escalar C, fazendo as contas, a gente chega a esse valor. Igualando, né, porque a gente quer que A escalar B seja igual a mais B escalar C. Igualando, a gente chega a uma equação em m, que no caso vai cancelar aqui, né? Chega a essa equação, cancela o m ao quadrado com o m ao quadrado, fica uma equação simples em m aqui. Então, o resultado vai dar menos 11m, né? Igual a menos 22, m igual a 2. Quinta questão, os módulos dos vetores A e B são respectivamente 4 e 2. O ângulo entre eles é 60 graus. Calcule o ângulo entre A mais B e A menos B. Essa questão é bem interessante. Está relacionada, né, às propriedades das diagonais de um paralogramo. Mas a gente pode fazer essa questão simplesmente usando álgebra. E o que a gente sabe é dessa relação aqui, né, que é a relação mais importante que a gente tem sobre o produto escalar. A escalar B é o produto dos módulos vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então, como a gente conhece os módulos de A e B e o ângulo entre eles, a gente conhece o produto escalar. Mesmo que a gente não conheça as coordenadas de A e B, a gente sabe que o produto escalar de A por B tem que dar 4, né, por essa fórmula de cá. Beleza, então isso é uma coisa que a gente sabe. Bom, a gente pode então usar uma fórmula parecida com essa, que é essa de cá, né? Para calcular o cosseno do ângulo entre A mais B e A menos B. Porque o cosseno desse, eu vou chamar de alfa aqui, né? Tem que ser dessa forma, usando a forma, substituindo onde tem A e B aqui por A mais B e A menos B, a gente vai chegar numa fórmula como essa. Então, o que a gente quer saber é isso aqui. Então, para saber isso, a gente precisa descobrir qual é o módulo de A mais B, o módulo de A menos B e o produto escalar de A mais B por A menos B. Isso parece difícil, mas se a gente usar aquelas propriedades do produto escalar, fica fácil. Porque, tudo bem, o módulo de A mais B que a gente precisa saber. Vamos calcular o módulo de A mais B ao quadrado. Então, pela propriedade, isso é simplesmente o produto escalar de A mais B por A mais B. Usando álgebra, vai ficar A escalar A, que é o complemento de A ao quadrado. A escalar B mais B escalar A, que vai dar 2 vezes A escalar B. E B escalar B,
que é o módulo de b ao quadrado. Bom, tudo isso a gente sabe. Isso aqui foi dado, né? O módulo de A é 4, o módulo de B é 2, e o produto escalar de A por B a gente descobriu. Então, isso aqui vai dar 28. Da mesma maneira, o produto escalar é o módulo de A menos B ao quadrado. Isso lembra muito a forma que a gente tem na álgebra, né? De A menos B ao quadrado, embora seja parecido, mas não é igual, né? Então, desenvolvendo, a gente vai chegar a isso aqui, e a resposta é parecida com essa, só que tem o sinal de menos aqui, vai dar 12. E, finalmente, o produto escalar de A por B, de A mais B por A menos B. Então, também é parecido com a identidade algébrica que a gente conhece, né? Vai ficar o A escalar A menos B escalar B. Só que A escalar A é o comprimento de A ao quadrado, e B escalar B é o comprimento de B ao quadrado. Esses valores foram dados. 4 ao quadrado menos 2 ao quadrado, 12. Substituindo aqui, bom, a gente descobriu o quadrado de A mais B. Então, o módulo de A mais B é raiz de 28. E o módulo de A menos B é raiz de 12. Então, substituindo os valores encontrados e simplificando, nós chegamos na resposta. Ou seja, o cosseno do ângulo entre esses vetores é raiz de 21 sobre 7. Portanto, o ângulo é o arco cujo cosseno é raiz de 21 por 7. Bom, essa questão também está ligada à propriedade do paralogramo que eu citei, né? Olha só. Ele quer calcular a área do paralogramo, ABCD, mas o que ele dá são as diagonais, os vetores diagonais, né? Ele diz que uma diagonal é AC e a outra diagonal BD, quer dizer, uma diagonal AC é menos 1, 5, 0, e a outra diagonal é menos 3, 3, 2. Tá? E aí ele pede para calcular a área do paralogramo. Então, montando aqui o paralogramo ABCD, né, a gente quer calcular, a gente sabe que a área é o comprimento do produto vetorial de U por V, onde U e V são os lados aqui do paralogramo, né? Então, isso é uma fórmula que a gente viu. Só que a gente não conhece o U e V. A gente conhece as diagonais. Mas aí a gente pode observar o seguinte, ó. Essa diagonal AC é o vetor U, que é o AB, que eu chamei de U, né? Mas esse vetor aqui que é o V. Na verdade, esses dois vetores, como é um paralogramo, né? Esses vetores têm a mesma direção. AD e BC têm o mesmo comprimento, têm o mesmo sentido. Então, são o mesmo vetor, né? V aqui e V aqui. Então, AC é U mais V. E se eu fizer U mais essa diagonal BD, eu vou obter o V. Tá? Então, daqui, procedendo de maneira parecida com o que a gente faria num sistema, né, eu posso tentar descobrir quem é o U e o V, quem são U e V, em função dos valores de AC e BD. Então, foi o que eu fiz aqui, ó, substituir, usando essa primeira equação. Eu substituí o valor de U aqui, ou melhor, eu substituí o valor de V, né? Onde tem V nessa primeira equação, eu substituí por U mais BD. Aí eu concluo que 2U mais BD é igual a C. Subtraindo, U é igual a 1 meio de AC menos BD. Fazendo a substituição agora, isolando o U aqui. Então, o U vai ser V menos BD. Substituindo na primeira equação, vai ficar V menos BD mais V. Então, 2V é igual a AC mais BD. Portanto, V é metade de AC mais BD. Então, usando um pouco de álgebra, a gente descobriu os valores dos vetores U e V em função dos vetores dados. Eu já poderia substituir aqui os valores dos vetores e calcular o produto vetorial de U por V e calcular o módulo. Mas eu resolvi fazer esse produto vetorial algebricamente aqui, para ver o que acontece. Então, esse produto vetorial vai ser o vetor U, que é esse de cá, vetorial V, que é esse de cá. Então, tem um meio aqui, um meio.
Esses escalares, eles saem do produto vetorial, isso é uma propriedade, vai ficar 1/4. E aqui eu vou usar o produto vetorial da diferença pela soma. Então vamos ver o que acontece. Vai ficar AC vetorial AC. E isso aqui a gente sabe, o produto vetorial de um vetor por ele mesmo, isso dá o vetor zero, dá o vetor nulo. Porque tem várias maneiras de ver, mas uma maneira simples é que, como o módulo do produto vetorial é o produto dos módulos vezes o seno do ângulo, o seno do ângulo entre um vetor e ele mesmo é zero. Então, o módulo é zero. Se o vetor tem módulo zero, o único vetor que tem módulo zero é o vetor nulo. Então, isso é uma propriedade. O produto vetorial de um vetor por ele mesmo dá o vetor nulo. Então, isso aqui vai dar zero. Da mesma maneira, quando fizer menos BD, vetorial BD, vai dar zero. E aí sobra aqui AC, ACBD, AC mais BD, e menos BD AC. O que acontece aqui, né? A gente tem esses dois termos, eles têm os mesmos fatores, só que a ordem está diferente. E a gente viu essa propriedade, que o produto vetorial não é comutativo. Quando você muda a ordem dos fatores aqui, muda o resultado, mas a mudança que acontece é simplesmente mudar o sentido. Então, AC mais BD e menos BD AC, esse menos BD AC é simplesmente AC vetorial BD. Então vai ficar aqui duas vezes esse valor, que cancela com 1/4 aqui, vai ficar 1/2. Então isso é uma regra, isso é um teorema que a gente acabou de mostrar, né? Que se você quiser calcular a área de um paralelogramo conhecendo as diagonais, isso é simplesmente metade do produto, do módulo do produto vetorial das diagonais. Tá ok? Então eu calculo aqui o produto vetorial, divido por 2, obtive esse valor, e a área é o módulo, o comprimento desse valor. Então vai ficar 5 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 6 ao quadrado, raiz quadrada disso, raiz de 62. Essa questão determina o valor, dá o vetor V, determina o vetor W ortogonal ao eixo OX, sabendo que o comprimento do produto vetorial é 6 raiz de 14 e que o produto escalar entre eles é menos 4. Então, é aquela mesma história. A gente quer calcular o W, eu não sei, mas eu vou atribuir coordenadas aqui, incógnitas, x, y, z, e vou usar os dados, que foram três coisas dadas, né? O vetor W é ortogonal ao eixo OX, o módulo do produto vetorial de W por V é 6 raiz de 14 e o produto escalar de V por W é menos 4. Então eu tenho três condições e três coordenadas para descobrir. Então, vamos ver. Então, dizer que W é ortogonal ao eixo X significa que o produto escalar de W vezes o vetor que dá a direção do eixo X, que é o I, é zero. Mas isso significa, então, que quando eu fizer o produto escalar de XYZ por 1, 0, 0, isso vai dar X. Como tem que ser zero, então x é igual a zero. Então, esse primeiro coordenado do vetor é zero. A terceira condição, que o produto escalar de V por W tem que ser menos 4, então, fazendo o produto escalar desse vetor V pelo W, vai ficar 3x mais 0y menos 1z igual a menos 4. Mas o x a gente já calculou que é zero. Isso aqui não vai dar zero também, então significa que o z é 4. Então já descobrimos a primeira e a terceira coordenadas. Falta a segunda. Aí a gente vai usar essa outra condição. O produto vetorial de V por W é esse determinante, né, IJK 3, 0, menos 1, que é o V, 0y4. Eu já descobri quem é o x e o z, então só falta descobrir quem é o y. Desenvolvo e obtenho esse vetor aqui que depende de y. Mas como o comprimento tem que dar 6 raiz de 14, então y ao quadrado mais menos 12 ao quadrado mais 3y ao quadrado
tem que dar o quadrado disso, que é 36 vezes 14. Pronto, eu tenho uma equação y² mais 9² dá 10y². Fazendo as continhas, a gente descobre que o y pode ser mais ou menos 6. Tá ok? Então essas são as duas respostas. Dados A e B. Determine um vetor W que é perpendicular a A e B e que tem um comprimento 5. É parecido com aquela questão que a gente fez anteriormente, né? Se W é perpendicular, um vetor perpendicular a e B, ele é um múltiplo do produto vetorial de A por B. Então eu calculo o produto vetorial de A por B, tá esse número, menos 5, 1, 1, 1. E eu só tenho que multiplicar esse vetor por um número de tal maneira que o módulo desse vetor aqui fique 5. Então 5 é igual ao módulo de W, que é o módulo desse produto de alfa por A vetorial B. Isso aqui é uma propriedade, o produto, se eu tomar o comprimento de um produto por escalar, né, de um escalar por um vetor, isso dá o módulo do escalar vezes o comprimento do vetor, né? Pronto. Aqui a gente sabe, já calculou o vetor, esse comprimento aqui dá 5 raiz de 3, cancela. Então, o módulo de alfa é 1 sobre a raiz de 3, ou seja, a raiz de 3 sobre 3. Assim, alfa é mais ou menos a raiz de 3 sobre 3. E aí a gente substitui este alfa aqui, o A vetorial B por esse valor aqui, e chegamos ao resultado. Finalmente, a questão 13, que é um pouco mais complicada, né? Fala inclusive de um conceito que a gente não falou muito ainda. Vocês vão estudar isso muito em álgebra linear, ou já estudaram, né? Que é a noção de vetores serem linearmente dependentes. No nosso contexto aqui, a gente pode dizer que os vetores são linearmente dependentes se o produto misto deles dá zero. Então, esse é um critério equivalente, né? Dizer que é LD é dizer que o produto misto desses três vetores dá zero. Então, vamos lá. Eu tenho 3 pontos, e ele que pede para determinar o ponto D, tal que várias condições, né, 3 condições sejam dadas. Tal que 3 condições sejam satisfeitas, né? Esses 3 vetores aqui, OD, OA, vetorial B, OA, vetorial C, sejam LD, OD por OB, de escalar OB dá menos 28, e o volume do tetraedro OABD é igual a 14, onde O é a origem do sistema. Então, eu tenho 3 coordenadas para descobrir, são as coordenadas do ponto D. Né? Como eu estou fazendo OA, OB, OC, OD, as coordenadas do vetor são as coordenadas do ponto. Né? Você vai subtrair a origem, que é 0, 0, 0, então não vai alterar. Então, eu tenho 3 coordenadas para descobrir e tenho 3 condições dadas. Esse vetor aqui, esses vetores são LD, esse produto escalar tem que dar menos 28 e o volume do tetraedro tem que dar 14. Bom, a observação aqui, mais uma vez a gente vai usar aquela propriedade do produto vetorial. Esses vetores aqui, OA, OB, OA, OC, eu vou chamar OA, OB de U e OA, OC de V. Tá? Então, claramente aqui, ó, como esse vetor U é OA vetorial OB, ele é perpendicular a OA. E o V também é OA, OC, ele é perpendicular ao OA. Né? O produto vetorial dos vetores é simultaneamente perpendicular aos dois vetores, aos dois fatores aqui. Né? Então, U é perpendicular ao A e V é perpendicular ao A. Isso significa que o produto vetorial de U por V é um múltiplo do vetor OA, com um alfa diferente de zero. Né? Então, dizer que esses 3 vetores OD, U e V LD, é um conjunto LD, são LD,
significa que o produto misto é zero deles. Mas o produto misto de três vetores, eu já sei que é zero. O produto misto é o produto escalar vezes o produto vetorial. O produto vetorial de U por V, a gente já viu que é um múltiplo de OA. Tá ok? Então, OD, que é XYZ, escalar OA, que é 2 menos 1, 0 vezes alfa, vai dar isso aqui. Ora, se alfa vezes isso dá zero, e alfa é diferente de zero, significa que esse termo aqui tem que dar zero. Esse fator tem que dar zero. Então, 2x menos y tem que ser zero. Então, a gente chegou a uma equação para x e y. Né? Bom, dizer que o produto escalar de OD por OB é menos 28 é esse produto escalar desse vetor por esse dá menos 28. Então, eu obtenho mais uma equação para x, y e z. E dizer que o volume de OABD é 14, né? Então o volume de um tetraedro é 1/6 do módulo do produto misto desses três vetores, OA, OB e OD. Tá ok? Então eu já sei quem é OA, já sei quem é OB, e OD é XYZ. Então vou pegar 1/6 do produto misto, que dá esse determinante aqui, né? E o módulo disso tem que dar 14. Ou seja, isso tem que dar mais 14 ou menos 14. Então aqui eu chego em duas equações, né? Desenvolvendo esse determinante, eu vou chegar nessa equação. Na verdade são duas equações aqui, né? Isso vai dar mais 84 ou menos 84. Então eu tenho, na verdade, dois sistemas para resolver. Um sistema com essa equação, essa e essa, com o sinal de mais 84. E outro sistema com essa e essa de cá com o sinal de menos 84. Ok? Então eu não vou resolver esse sistema porque dá um certo trabalho, mas a gente pode simplesmente verificar que as respostas satisfazem esses dois sistemas. Pronto. É isso.